Olá, quinta-feira, 10 de dezembro de 2009. O Brasil está entre os países com maior número de presos. Em cada caso, um processo que alimenta o volume estacionado na justiça. E com a lentidão do sistema, injustiças são cometidas. No Rio de Janeiro, por exemplo, em mutirões realizados no fim do ano passado, foi constatado que 1/4 dos detentos tinha direitos desrespeitados. As administrações de penitenciárias resta tomar iniciativas que possam atenuar os danos causados a quem cumpre pena em ambientes lotados e muitas vezes inadequados. O sistema carcerário brasileiro está muito longe do ideal de ser um lugar que se prepara detentos para o retorno à sociedade. E o assunto é tema de uma entrevista aqui no estúdio. Você aí de casa pode participar fazendo uma pergunta pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020. Veja agora os destaques desta edição do Jornal Futura. Lazer e terapias para reduzir os efeitos de uma cadeia superlotada. Direitos humanos no Brasil. O relatório anual sobre o tema está completando 10 anos e foi divulgado um novo balanço. O livro traz uma análise de 26 autores sobre os assuntos mais relevantes da área que podem contribuir para discussões e pesquisas. A desigualdade na distribuição de terra no Brasil é um dos temas do relatório. Ele mostra que no campo vivem mais de 100 mil famílias acampadas e 800 mil inscritas nos programas de reforma agrária, o que indica que cerca de 1 milhão aguardam pelo acesso à terra. Os dados são do Censo Agropecuário de 2006, divulgados recentemente pelo IBGE. Outro assunto analisado no documento é a violência contra os povos indígenas. Eles ainda são considerados obstáculos a projetos de desenvolvimento econômico. Hoje tentam estigmatizá-los como ameaça à soberania nacional, para que seus direitos fundamentais sejam negados. Situação semelhante vivem os quilombolas. De acordo com o estudo, nos 20 anos de Constituição, o saldo de terras tituladas ainda é muito pequeno. No Brasil, há 1.289 comunidades reconhecidas pelo governo, mas apenas 171 têm a propriedade da terra, o que não demonstra o interesse do governo em garantir ou preservar essas comunidades como patrimônio cultural. Com relação ao meio urbano, o documento fala da segurança pública e da violência nas grandes cidades, em particular no Rio de Janeiro. Segundo a análise, o modelo privilegia a criminalização da população de baixa renda, usando como argumento o combate ao tráfico de drogas. Com relação ao sistema prisional, o Brasil é o 4º país com maior número de presos. 1 milhão no total entre os privados de liberdade e os que cumprem penas alternativas. Isso sem contar com os que estão em liberdade condicional e regime aberto. Assistência a quem está preso. Em uma carceragem de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a prática de esportes e sessões de terapia estão reduzindo os problemas provocados pela superlotação. A superlotação é realidade em muitas penitenciárias no Brasil. São 1.150 prisões no país e faltam cerca de 185 mil vagas. Outro problema grave é a reincidência. De acordo com o Ministério da Justiça, de cada 10 presos que deixam a penitenciária, 7 acabam voltando para a prisão. Existe ainda a questão da ociosidade, que atinge 76% dos presos brasileiros. Em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, o projeto Carceragem Cidadã, em parceria com a prefeitura do município, oferece atividades esportivas para os detentos. Um projeto de redução de danos, né? Essas carceragens na Polícia Civil, elas não foram construídas, não tem estrutura para abrigar presos do ponto de vista da saúde e das assistências que estão previstas na Lei de Execução Penal. E nós estamos aos poucos tentando, né, implementar, né, nessas unidades alguns desses direitos que estão previstos, assistência médica, assistência educacional. Parece coisas simples, mas que para essas unidades que são desprovidas de qualquer tipo de assistência já é muita coisa. Aqui, cerca de 500 pessoas estão presas, pelo menos 180 acima da capacidade. E as alas cheias da carceragem fazem com que os dias sejam ainda mais difíceis. O projeto começou em 2007, com aulas de alfabetização, artesanato e palestras. E há 4 meses acontecem as atividades físicas. É muita coceira na cadeia, é um calor que a gente sofre a beça, então, para meio de se distrair, para a gente não ficar sofrendo que o preso sofre longe da família, a gente tem esse meio de poder trabalhar para passar o tempo mais rápido.
2 vezes por semana, os detentos têm à disposição atividades como futebol de botão, ping-pong e jogo de futebol. Tem também Tai Chi Chuan. Lúcio é professor há 20 anos e voluntário na cadeia. Fortalece a musculatura deles, faz exercício, entendeu? Sai da rotina deles, ocupa a mente deles. Ajuda bastante psicologicamente, entendeu? Fisicamente. É um benefício pra gente, entendeu? Porque a cabeça funciona, não fica parada, a mente não fica parada. Por aqui, há sessões de auriculoterapia, uma técnica de diagnóstico e tratamento através de pontos da orelha, que tem ajudado a reverter problemas físicos e emocionais. A gente percebe logo na segunda consulta, né, quando eles vêm, porque a orelha nos conta, né? Então ali a gente manipulando já não sente aquelas dores que ele sentiu antes. E até o olhar, já sorri mais, já conversa mais. Para André, que está preso, o método é válido. A pessoa hoje em dia, tendo isso daí, ajuda a não ter dor de cabeça, problema de coluna, faz muito bem para as pessoas. A erradicação dos conflitos na unidade é um dos indicadores de que a iniciativa está no caminho certo. Desde 2007, quando o projeto começou, não houve mais registro de rebeliões. Eles estão bem mais acessíveis, bem mais calmos, bem dispostos às atividades, eles respeitam bem o nosso trabalho. Bom, a parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu no projeto Carceragem Cidadã ainda leva assistência médica, psicológica, odontológica, biblioteca e exibição de filmes aos presos. E existe a possibilidade de expansão do projeto para outras unidades prisionais. Quem nos fala sobre os métodos de ressocialização de detentos é a Maíra Fernandes. Ela é advogada e também membro do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. E você aí de casa pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020. Maíra, tem como a gente ter uma ideia de quantas carceragens ou até de prisões, cadeias pelo Brasil afora tem um tipo de tratamento como esse? Lízia, eu não tenho dúvida de que isso é uma exceção. É a exceção da exceção. Infelizmente, nós não temos isso na maior parte das carceragens e também no sistema prisional. Infelizmente, nós vemos as carceragens lotadas, superlotadas, em péssimas condições de higiene, de saúde, de limpeza, sem nenhuma atividade para o detento. De modo que essas atividades, né, essa iniciativa do delegado da Delegacia de Nova Iguaçu é uma iniciativa louvável que deve ser, sem dúvida alguma, copiada em demais carceragens. Mas eu faço uma ressalva. Essas carceragens, como essa da Delegacia de Nova Iguaçu, elas não devem abrigar presos por tanto tempo, principalmente presos condenados. A carceragem, ela deve ser um local de passagem, porque o preso, ele deve ficar no sistema prisional. A responsabilidade pelo preso é da Secretaria de Administração Pública, penitenciária, e não da Secretaria de Segurança Pública. Então, isso é um dado importante. As atividades, elas são, ali da delegacia, elas são atividades de uma redução de danos. Acaba sendo aquele provisório permanente. Mas que, claro, assim, uma atitude louvável, porque, sem dúvida alguma, o ócio só pode levar às piores consequências. É óbvio que o preso precisa de educação, de saúde, de boas condições, de higiene, enfim. Isso é muito interessante nós estarmos conversando sobre isso hoje, porque nós estamos comemorando 61 anos da Declaração Internacional de Direitos Humanos. Então, mesmo assim, 61 anos depois, nós ainda temos delegacias e unidades prisionais como as que vimos passar pelas imagens, com uma quantidade insuportável de presos. Tá. A gente tem aí a Cíntia de São Paulo. Tudo bem, Cíntia? Alô, Cíntia, você nos ouve? Acho que caiu a ligação, né? Bom, aproveito para fazer uma pergunta também de uma outra telespectadora, a Conceição, que ela ligou antes para a produção, ela é de Guarulhos. Ela falou que tem um sobrinho preso por tentativa de assalto, que já houve 3 audiências que elas não foram realizadas inteiramente, porque uma faltou o juiz, a outras testemunhas faltaram. Na última, um promotor foi quem ouviu o depoimento, né? Ela quer saber se isso é normal, quais são os próximos passos. É muito difícil nós falarmos de um caso sem ter acesso aos autos do processo, né? Enfim, falar em tese é muito complicado e enfim, é uma responsabilidade muito grande para um advogado, né? Mas, de um modo geral, eu posso explicar para a Cíntia
que o processo penal... Essa é a dona Conceição. Desculpa, a Cíntia está na linha aí, nos aguardando. Então, dona Conceição. Gostaria de explicar para a dona Conceição que o processo penal ele tem uma série de etapas e que elas devem ser todas cumpridas. Eu não sei o que aconteceu no processo do sobrinho dela. Né? Primeiro são ouvidas as testemunhas de acusação, depois são ouvidas as testemunhas de defesa, depois é interrogado o réu é interrogado na presença do juiz, do seu defensor e do Ministério Público. Então, quer dizer, tem uma série, né, de fases, de etapas que devem ser todas integralmente respeitadas para o próprio direito do réu. Então, vamos ouvir o que a Cíntia tem a nos perguntar também. Tudo bem? Você nos ouve agora, Cíntia? Bom dia, ouço sim. Bom dia. Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é a seguinte, como eu falo? Desculpa. Quem arcaria com as despesas desse projeto? Quem arca com as despesas desse projeto? Do projeto que nós mostramos na reportagem. Né? É isso? O projeto que nós mostramos na reportagem? Isso. Ok, obrigada. Quem arca tem que ser o Estado, né, sem dúvida alguma. E até porque é responsabilidade do Estado dar educação, saúde, etc. Não só para condições, não só para os presos, mas também para todos em geral, né, na sociedade. Agora, eu entendo que essa pergunta venha muitas vezes, não digo necessariamente pela Cíntia, mas muitas vezes pelas pessoas em tom de crítica, como se fosse algo ruim o Estado investir verbas no sistema penitenciário, né? E eu digo que está aí um grande erro, é justamente o contrário. Enquanto o sistema penitenciário não for prioridade em termos de políticas públicas, em termos de investimentos em todos os tipos, nós não conseguiremos resolver o problema do sistema. Muito obrigada, Maíra. Infelizmente, nosso tempo acabou. Tá. Então, a gente volta a falar nisso em uma outra oportunidade. O Jornal Futura faz um intervalo rápido e voltamos já.